Irmãos, com a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a esse Tabernáculo Santo, local onde nós nos reunimos para nós prestar nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E hoje em especial ao nosso São Pedro, venerável apóstolo, em que muitas pessoas comemoram também das suas maneiras, mas nós amamos profundamente o apóstolo São Pedro, porque através dele surgiu esta Santa Igreja Apostólica. E quero também agradecer os amigos, irmãos internautas que estão assistindo no canal via YouTube, nossos sinceros agradecimentos. E a todos os que também ficaram nos seus lares, não puderam estar, e fiquem os seus espíritos voltados para a nossa reunião, para que possam também acompanhar o trabalho e no final a oração, receber também de Deus, o nosso Pai Criador, as bênçãos e graças dos céus. Todos os que estão assentados puderem, coloque-se em pé. Vamos levantar nossas mãos aos céus, curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos, vamos orar. Querido Deus, eterno e glorioso Pai, e agradecemos por nós estarmos todos reunidos neste tabernáculo santo, a Igreja Apostólica, onde todos nós deixamos os nossos lares, e aqui nós estamos para louvar e bendizer o Teu santíssimo nome, também louvarmos o nome do apóstolo São Pedro, o qual toda a nossa veneração, nossos sinceros louvores a ele, que juntamente com o irmão Aldo, com a Santa Avó Rosa, sempre esteve, e em todas as reuniões, como aqui também logo mais iremos ler no boletim da igreja, que ele participa ativamente em todos os trabalhos de nossa igreja. Por isso, os nossos sinceros carinhos, nosso sincero louvor ao apóstolo São Pedro. Por isso, queridos e amados irmãos, que todos nós, neste momento, possamos pedir que o nosso Pai Celestial, o nosso Jesus, nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, possa abençoar grandemente todos nós aqui presentes e abençoar também os nossos queridos irmãos que encontraram dificuldades para vir até a nossa reunião. E lá na sua casa eles possam também ter o lenitivo, a bênção, a força de Deus para vencer muitas vezes lutas, dificuldades que está surgindo na sua vida. Por isso receba, ó querido Deus, eterno Pai, no teu altar de graça, através do louvor dos nossos irmãos coralistas, irão apresentar alguns hinos para louvor, honra e glória do teu santíssimo nome. Receba, portanto, o louvor sincero destes teus filhos. Também pedimos a mensagem. Todos nós juntos vamos pedir que o nosso profeta santo e querido irmão Aldo possa ungir estas palavras e que eu possa ser o tradutor das mesmas, mas que o Senhor, querido profeta e irmão Aldo, juntamente com a Santa Avó Rosa, possa trazer o conhecimento a cada um de nós, para fortalecer a nossa fé, nos dar entendimento, nos dar sabedoria e podermos assim continuar valorizando o grande poder que exerce esta Santa Igreja. Entregamos todo este trabalho a esta reunião nas tuas santas mãos, ó querido Deus, eterno Pai, e desde já nós muito te agradecemos. Amém. Vamos cantar número 1 do nosso hinário, Igreja Forte. Pois integrante do poder celestial.
se assentar, todos que tiverem seus lugares. Dando prosseguimento à nossa santa reunião, a esta primeira parte, nós vamos cantar alguns hinos do nosso inário. Primeiramente, vamos cantar o de número 174, Ó Santa e Bendita Avó Rosa. Cantamos também número 171, Rainha Santa de Deus. Para finalizar essa parte de louvor, vamos cantar número 21, Milhares de Anjos. Esta
Amém. Nós vamos passar, irmãos, para uma outra parte, onde nós vamos ouvir algumas apresentações a cargo do coral. Nós temos aqui a primeira apresentação.
Muito bem, irmãos, e nós ficamos muito felizes por ouvir estas mensagens cantadas e ficamos mais felizes ainda, irmãos, quando uma pessoa fala para nós: é a primeira vez que eu estou aqui. Ficamos muito felizes. E muitas pessoas que vêm, irmãos, pela primeira vez, elas nos contam que a partir do momento que ela adentrou a porta de entrada para dentro do templo, ela sentiu uma paz imensurável. Por isso que hoje nós comemoramos um dia especial do apóstolo São Pedro, porque ele, não somente aqui na nossa igreja, ele dá oportunidade também às criaturas de adentrar em nossos templos, mas como para aqueles que forem fiéis e obedientes, até o momento de chegar ao findar da sua existência aqui na terra, sua existência física. Quando chegar lá, o primeiro que vamos ver é o apóstolo São Pedro. Recebeu do nosso Deus, de Jesus, para ele recepcionar cada um dos que aqui fizer a vontade do nosso Deus Pai Criador. Vamos ouvir a próxima apresentação pelo coral em voz dueto, tem como título Divina Protetora. Contente eu vou seguindo este caminho, pois lá no céu eu sei que um dia irei chegar, porque comigo vai neste caminho a Santa Avó a me guiar. Não estou só neste caminho, porque a Santa Avó comigo está, divina protetora do meu caminho. Estou segura no caminhar. Quando o tentador se aproxima e furioso tenta impedir meu caminhar,
e assim feliz eu continuo meu caminhar. Não estou só neste caminho, porque a Santa Avó comigo está, divina protetora do meu caminho. Estou segura no caminhar. Caminho eu vou seguindo, sempre feliz pelo caminho sigo a cantar, porque a Santa Avó Rosa, minha protetora, até o fim deste caminho vai me levar. Lá na eternidade eu estarei com Deus em sua glória, eu vou reinar, e o seu bendito nome, Santa Avó Rosa, com todo amor para todos sempre. Irei louvar. Muito bom, irmãos, nós ouvirmos o que nós temos de muita e grande importância na nossa vida é a força de Deus, o amparo e a proteção dos céus. E muitos, às vezes, não querem ter este conhecimento, porque é grande, irmãos, de uma proporção imensurável o poder de Deus para guardar esta Santa Igreja. E principalmente aqueles que obedecem. Por isso que a mensagem que eu vou ler, que fala sobre ofertas e contribuições, fala que deve haver perfeita união entre todos. Porque, às vezes, comumente nós vimos muitas pessoas ignorar umas às outras. E se somos aqui, irmãos, ensinados e preparados para sermos um santo ou uma santa, deve haver este entendimento. Entendimento, esta compreensão, né? E muitas vezes temos facilidade para nós ver o defeito de alguém. Mas se nós não reparar defeito em ninguém, perante o que nós somos ensinados, é assim que o nosso Deus quer.
Mas aquela pessoa tem defeito, não tem como ver. Mas vamos ignorar. E assim nós continuamos unidos àquela pessoa. Se nós nos unirmos, o nosso amor, irmãos, proporcionalmente, ele aumenta, fica em proporção muito grande. E o irmão Aldo sempre pediu a todos e a toda a igreja, este amor que exista, que seja verdadeiro, né? E assim é que nós podemos garantir ao nosso Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, ao nosso profeta irmão Aldo, a dar continuidade no andamento daquilo que precisa ser feito nesta igreja. Principalmente, irmãos, como nós ouvimos o hino que os irmãos acabaram de cantar. Dar oportunidade às pessoas, convidar muita gente, né? E quando nós pensamos que nós estamos bem, nós podemos estar melhor. Sabe como, irmãos? Quando nós olharmos e vermos pessoas que estão esperando um dizer nosso, vamos para a igreja apostólica. Vamos conhecer o poder da Santa Vó Rosa. Tem pessoas que sofrem, irmãos. Eles, às vezes, eles têm até vergonha de dizer, eu quero ir na sua igreja. Mas nós chegamos até eles e dizemos, vamos junto nesta próxima reunião. Se precisar, eu te levo o meu carro e depois te trago de volta. Certo, irmãos? Vamos batalhar nesse sentido. E neste momento agora apropriado, vamos lembrar que cada parte monetária que cada um dos irmãos irão fazer, dá esta oportunidade às pessoas a ouvirem o programa Hora Milagrosa. Irmãos? Eu sei que as pessoas sintonizam o programa, irmãos, pessoas, lugares bem longínquos, e têm dificuldade para frequentar uma reunião. Eles se ajoelham, irmãos, clamam pelo poder de Deus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. E não perdem nenhum programa. E assim, irmãos, que eles podem receber de Deus a graça, a bênção e um dia ter a oportunidade de ir numa igreja próxima onde a pessoa reside, né? Às vezes pessoas moram até mesmo nos interiores, né? Lugares que ficam longe até um pouco da cidade. Irmãos, eu farei a leitura. E aqui nós temos no boletim interno oficial ofertas para a Igreja Apostólica. Assim nos ensinou o nosso Santo Irmão Aldo, publicando esta mensagem em boletim, quando estava fisicamente entre nós, sobre a união que nós apostólicos devemos ter para a garantia da vitória da nossa igreja. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, a garantia da vitória de nossa igreja nesta terra é a perfeita união que deve haver no seu povo, em todos os sentidos. E sem esta união, o amor e a boa vontade, Jesus nosso Senhor não poderá completar sua obra nesta terra. Portanto, gostaria que os irmãos fizessem uma reflexão se o sacrifício de Jesus, de sua mãe, de sua Santa Mãe, da Santa Vó Rosa, a minha luta, o meu sacrifício e o esforço de muitos apostólicos, sinceros e fiéis, que lutam por nossa igreja, na esperança da sua salvação. Serão estes sacrifícios por acaso inúteis? Não, irmãos, pois a nossa igreja veio dos céus para triunfar, ser em tudo vencedora e voltar para os céus com uma multidão de almas vitoriosas. Mas precisamos ser unidos, dedicados e leais com a nossa igreja.
num apelo insistente e comovente, peço-lhes que meditem na missão de nossa igreja. Tenham um amor pelo grande sacrifício de Jesus no passado e de sua Santa Mãe. Por amor ao seu Filho, deixou todas as glórias deste mundo para estar ao seu lado. No sacrifício das lutas que enfrentaram os santos profetas, os santos apóstolos, e nesses dias do imenso amor e sacrifício da Santa Avó Rosa para Jesus implantar nesta terra sua igreja e nos proporcionar a grande glória de sermos a igreja do reino dos céus. Meditem, prezados irmãos, na minha luta, que é imensa, para levar avante a obra de Jesus e do Santo Consolador. Pois se meditarem nestas minhas palavras e derem valor a estes sacrifícios, deverão realmente estar todos dispostos a se unirem e a me ajudarem pela grandeza de nossa igreja. Aí pedir-lhes que todos os irmãos e irmãs abram seu coração, as suas mãos generosas e façam mais pela nossa igreja. Contribuam com verdadeiro amor e gratidão, pois segundo a Santa Avó Rosa me mostrou, a maioria do nosso povo é muito abençoado e pode fazer muito mais pela nossa igreja. E me mandou pedir para não se esquecerem dela como Espírito Consolador e nem de sua igreja. Assim concluiu o nosso santo irmão Aldo este valioso apelo. Irmãos e irmãs, aceitem estas minhas palavras em seus corações. A união do povo de Deus é a garantia da vitória de nossa igreja. Estimados irmãos, façam uma reflexão desta mensagem do santo irmão Aldo, que nos aconselhou e nos convocou a realizarmos a obra que ele e a Santa Avó Rosa tanto lutaram e defenderam. Nós do Conselho Deliberativo e nossa Igreja Apostólica lhes agradecemos de todo o coração, se assim fizerem, pois a nossa responsabilidade é muito grande, mas confiamos e esperamos na colaboração, união e esforço, dedicação e reconhecimento de todos, nossos irmãos, povo de Deus, de Jesus, do Consolador e do Santo Irmão Aldo. Então está aqui, irmãos, a leitura sobre as ofertas e contribuições. Como eu já havia explanado certos pontos, realmente deve haver a união e este amor sincero no coração de cada um de nós, para que nós saibamos, irmãos, que quando nós estamos felizes, muitas pessoas são infelizes. Quando nós estamos fartos de nos alimentarmos, porque a nossa mesa é farta, muitas pessoas não têm o que comer. E somente, irmãos, através da oração, da bondade, desta responsabilidade que cabe a cada um de nós, contribuirmos para esta igreja, para a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo e a nossa direção de nossa igreja, levar o conhecimento desta mensagem, do poder, do grande poder da Santa Avó Rosa. E é do saber dos queridos irmãos que lá em Moçambique, há um tempo atrás, um pregador, um pastor de nossa igreja esteve lá, ele nos contou, e até é do saber de muitos irmãos, e uma parte que é muito grande, aquela cidade, aquele país, vamos dizer melhor, pessoas que se alimentavam, irmãos, uma refeição por dia, apropriada mais ou menos em volta das 14 horas da tarde, 2 horas da tarde. Mas não é este alimento que nós comemos aqui não, aquela
comida farta, um pouco de alguma coisa, irmãos, como se fosse um ensopado, alguma coisa assim. E hoje, irmãos, uma parte lá que a igreja está levando o lenitivo, ensinando eles a crer cada vez mais na Santa Avó Rosa. Não é uma parte muito grande, mas estão fazendo as 3 refeições, irmãos. E precisamos ver a felicidade. Tem vídeos que, como eu falei, é do saber de alguns, ou de muitos. E nós, irmãos, nós temos que ficar mais felizes ainda, porque tem a bondade de cada um de nós. Porque tem a despesa daquele pastor, daquele pregador para ir até lá. Vamos assim, irmãos, ajudar as pessoas que sofrem. Muitas delas sofrem por falta de oportunidades. E Deus, para Ele salvar uma pessoa, irmãos, vamos todos nós prestarmos muita atenção nesta expressão, que é a chave de tudo, irmãos. Deus, para salvar uma pessoa, Ele precisa da bondade e do amor do coração de cada um de nós. Já pensaram, irmãos? Para nós é motivo de satisfação, de alegria muito grande, de sabermos que através de nós podemos ajudar o nosso Deus, o nosso Jesus, a Santa Avó Rosa e a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Certo, irmãos? Deixe estas palavras no coração de todos. Cada um façam aquilo que puder. Mas lembre de que a igreja somos todos nós. Eu vou fazer uma breve oração para que a Santa Avó Rosa possa consagrar a oferta de todos os irmãos. Querida e Santa Avó Rosa, falamos a respeito de nós termos sempre esta boa vontade de ajudar. Pensarmos de que, para que a direção da nossa igreja possa dar continuidade em muitos pedidos e deslocar pregadores para novas atividades e até mesmo para visitar pessoas que estão num grupo não tão grande, mas estão esperando um pregador da igreja para iniciar uma nova reunião, depende desta parte monetária. E que a Senhora abençoe todo o seu povo, querida e Santa Avó Rosa, não deixando faltar o pão de cada dia a todos os seus filhos e filhas. Eles possam, através do seu trabalho, quando chega neste momento onde que temos esta responsabilidade, dizemos assim, contribuir, dar aquilo que é o melhor que Deus espera, de acordo com a capacidade de cada um. Aquilo que pudermos fazer, nós não podemos deixar de fazer, porque o nosso Deus espera. Assim como Ele nos dá o melhor, Ele espera o melhor de cada um de nós. Por isso, consagra no teu altar de graça a oferta de todos nós, de toda a tua igreja apostólica. Até mesmo quem neste momento está contribuindo por intermédio das redes sociais e uma conta digital. Querida e Santa Avó Rosa, consagra no teu altar de graça as ofertas que todos irão dar, e eu declaro as mesmas consagradas. Amém. Tem alguns recados, irmãos, alguns avisos, não é muitos, mas eu preciso ler nesta oportunidade. Assuntos de viagens. Informamos a todos, todas as contratações de vans ou ônibus para o transporte de irmãos da igreja para as reuniões festivas ou eventos, deve ser realizada pelo responsável de viagem da congregação, com autorização da sede, pois os irmãos
que viajam estão sob a responsabilidade da Igreja Apostólica. Temos também hinos antes da reunião. Convocamos todas as congregações e a sede a cantarem os 30 minutos que antecedem as reuniões, seja hinos do inário ou apresentações do coral, solo ou orquestra. Os avisos para esta oportunidade eram esses. Nós vamos dar continuação à nossa Santa Reunião. Nós temos uma apresentação pela orquestra com o título Gozamos Tua Paz.
Vamos ouvir também, irmãos, a continuação. Pelo coral tem o título Segue-me. Passou a noite a orar.
pescar, as redes lanço ao mar. Sou pescador, eu sou pescador. Num barco eu vou ao mar a pescar, a pescar. Sou pescador, eu sou pescador. A noite vem e eu em pleno mar a pescar ainda estou. Sou pescador, eu sou pescador. Sou pescador, eu sou pescador. Pedro, vem após mim, ó Pedro, que eu te farei pescador de homens para o reino dos céus. Após mim, pescador de homens serás, deixando o pecado das trevas saindo, outros de lá tirarão. Vem lutar pelo reino dos céus.
levai a água da vida, levai, salvai as almas perdidas, salvai, segue-me. Segue-me, os cegos libertai, das trevas libertai. Segue-me, segue-me, vem me ajudar. Muito bem, irmãos, seguirmos o Consolador, seguirmos a Santa Vô Rosa, seguirmos o Santo Profeta Irmão Aldo e termos como base e alicerce a boa vontade de fazer as coisas agradável a Deus. Irmãos? Quando nós temos a boa vontade de primeiro, vou consultar o meu profeta e irmão Aldo, a Santa Vô Rosa, para depois eu tomar uma atitude. Aí dá tudo certo. Caso contrário, irmãos, muitas vezes somos levados por convites, às vezes convites tão levianos, que nós só vamos perceber depois que estamos todo embaraçados. Então, por isso é que nós temos uma linda mensagem para esta noite, que fala do apóstolo São Pedro. Os irmãos vejam que quando Jesus conheceu São Pedro, Pedro conheceu Jesus. Jesus já o conhecia. Jesus já sabia, irmãos, as qualidades do seu espírito.
Mas Jesus precisava fazer as perguntas, as quais, uma das primeiras, até está aqui na leitura do boletim, ele pediu o barco emprestado para um momento, para que ele pudesse pregar. Mesmo ele sem ter conhecimento, mas no profundo da sua alma, do seu espírito, tinha uma qualidade muito boa, que era de aceitar as coisas. E ele prontamente recuou o barco um pouco mais fora daquele largo do mar, e ali Jesus pôde pregar. Então vejam, irmãos, posteriormente a segunda pergunta que o mestre fez a São Pedro, ele disse: pode colocar novamente o barco para pescar. Mas como se a noite toda não consegui nada, não conseguimos nada? Mas mesmo assim, ele disse: nós vamos. Então ele cria, ele tinha verdadeiramente no seu espírito a boa vontade de acreditar. Tinha uma qualidade muito importante de ser prontificado para fazer as coisas. Tanto é que ele se destaca com um dos mais entre todos, por ele ter esta boa apresentação de dar as respostas e estar prontamente para aceitar, principalmente as coisas que Jesus pedia a ele. E é quando ele fez a pescaria, que ele não imaginava, que precisou de auxílio de outros barcos, para que ele pudesse tirar da água aquela quantidade de peixe. Então vejam, irmãos, trazendo aqueles tempos, para os momentos, os dias atuais. Eu estava ouvindo o hino que os irmãos estavam cantando. Irmãos, nós temos a oportunidade de o mestre nos estar pedindo: vamos, apostólicos, vamos marchar, vamos caminhar todos juntos, todos de mãos dadas, firmes, com os pés olhando para onde pisamos, para ter certeza que estamos pisando com os pés, não estamos pisando em falso. Então, para seguirmos o Jesus, para seguirmos esta Santa Igreja, precisa haver, irmãos, esse entendimento e esta boa vontade. E repetir, se possível, quantas vezes for preciso, repetir a nossa boa vontade. Os irmãos notem que o apóstolo Pedro, se ele não aceitasse, ele poderia dizer para Jesus: eu não vou pescar. Eu já estou convencido, a noite toda não peguei nada. Mas ele teve confiança, creu, e foi à luta, vamos dizer, ao seu trabalho, e foi compensativo. Hoje nós vemos, irmãos, nos dias atuais nós precisamos ter esta boa vontade de conduzir. E sabermos que a igreja apostólica é uma igreja forte, a igreja que não teme o mal. Precisa com que cada um de nós, todos os dias, repetimos a boa vontade de fazer. E muitas vezes Deus nos resgata, porque nós estamos indo para um lado totalmente errado. Ele tem piedade de nós. Ele olha a qualidade da sua alma, do seu espírito, ele ajuda muito. Mas precisa haver em cada coração, de todas as criaturas existentes, de todo o fiel Filho de Deus, deve haver a boa vontade de repetir.
né? Poderíamos fazer as coisas uma vez e dizer: agora eu já estou santificado, está tudo bem. A Igreja Apostólica se renova a todos os instantes, a todos os momentos. Se renova, tanto no sentido material como espiritual, principalmente. Novos pregadores, novas pessoas, né? Rapazes, moços novos vão levar as mensagens, fazer o trabalho que o profeta deixou. Como Jesus falou a Pedro: deixa de ser pescador, seja pescador de almas. E assim ele seguiu o Mestre Jesus em todos os momentos. Não deixava Jesus se distanciar dele, porque estava sempre próximo de Cristo. Até mesmo no momento da prisão de Jesus, aonde ele, por ter coragem, por ter impulsionado entre a sua boa vontade, com a espada ele cortou a orelha de um soldado. Jesus falou para ele: não precisa fazer isso, coloca de volta a orelha. E assim, novamente ele fez. Então, irmãos, ele, hoje podemos pensar, deixou para nós um legado muito grande e está à frente desta igreja. Como hoje nós comemoramos esta data tão importante, mas vamos lembrar de São Pedro juntamente nas nossas orações, no nosso dia a dia, e principalmente naquilo que nós queremos nos aperfeiçoar, que é a nossa alma, o nosso espírito. Por que não pedir a ele? São Pedro, nos ajuda. Ajuda o nosso lar, a nossa família, me ajuda a ser melhor, porque às vezes eu não tenho comportamentos certos. Estou indo para um lado errado. Me conduza na mão forte, para que eu possa estar firme e ser conduzido pelo profeta irmão Aldo e pela Santa Avó Rosa. E é isso, irmãos, que através deste venerável apóstolo, que hoje a família apostólica, a Igreja Apostólica subsiste, porque lá no passado, ele mesmo, quando Jesus falou para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Isso está, irmãos, registrado em Mateus 16, 18. Aonde também fala também aqui que as portas do poder do mal não interferia, porque o próprio Deus, Jesus, daria a São Pedro as chaves do poder do mal. Então nós podemos pensar: mas se o apóstolo ele tem a chave, por que existe o poder do mal? Por causa da desobediência. Se não houvesse desobediência e o pecado, provavelmente poderíamos ter toda a plena certeza que estaria fechado, o poder do mal não interferia em nada. Então nós vemos, irmãos, é por isso que nós somos ensinados a nos santificar, para que o poder do mal não interfira na nossa vida. Embora, irmãos, o poder do mal, ele não importa o tempo que demore, mas ele fica persistente para ver se ele consegue tirar a consagração de um apostólico, de uma apostólica, e até mesmo levar para as condições que ele quer, tirando a criatura da graça
do merecimento da graça de Deus, nos dias atuais, o profeta irmão Aldo, da Santa Vó Rosa. Mas esta graça, essa bênção dada através do nosso profeta e da Santa Vó Rosa, vem das mãos de Deus. O Espírito Santo de Deus dá estas determinações para que chegue até nós esta graça e que nós possamos, através do merecimento, nós podemos conduzir a nossa vida e nos santificar. Por isso, irmãos, que nos é ensinado que a santificação é individual. O marido tem que se santificar da maneira que ele é ensinado nesta igreja. A esposa tem que se santificar da maneira que é ensinado. E cada um tem que buscar os seus próprios interesses. Quais são os nossos interesses? Sermos santos, mais santos, nos santificarmos, para que estes passos que nós damos seja a caminho do reino dos céus. Então, irmãos, a Igreja Apostólica nos está dando esta preciosidade de entendermos cada dia mais o grande sentido das coisas. Quando nós determinamos que tais coisas estamos fazendo errado em nós, não ligamos, aí deixando acontecer, nós estamos correndo um sério risco de perdermos aquilo que é chamado de perdão. E Deus, a Santa Vó Rosa, Jesus, a Virgem Maria, eles são bondosos, caridosos, nos ajudam em tudo. Mas no momento que nós desmerecemos, não merecemos a graça, eles não nos dão. Como que Deus vai dar graça para uma pessoa? A pessoa não merece. Então, por isso, irmãos, para santificarmos cada dia é preciso nós entendermos todas estas coisas. Entendermos que, como São Pedro teve a sua luta, até o seu sacrifício deixou um legado muito grande de humildade. E que nós hoje podemos lembrar, porque a leitura está aqui, eu já logo irei fazer a leitura. Tanto é que quando ele era para ser crucificado na posição correta, ele disse para os soldados: não, eu não quero ser crucificado como Cristo, o meu mestre. Pode me crucificar de cabeça para baixo. Até na sua crucificação, ele demonstrou atitudes importantes. Porque de toda maneira, ele iria perder a vida. Derramar o seu sangue. Mas ele não negou, irmãos. E hoje nós podemos entender que se ficarmos esperando o momento amanhã, ou depois, ou mais tarde, ou ao mês que vem, às vezes pode ser tarde. Momento de nós entendermos que agora é o momento certo. Hoje, daqui a 10 minutos nós podemos garantir que está tudo bem. Mas logo a um tempo mais, ou amanhã, é somente Deus que sabe. E o que é mais importante, irmãos, as pessoas que mais precisam da graça de Deus, algumas, não são todas, são as que menos procuram se santificar. Elas querem viver em conformidade com a sua vontade, com os seus interesses, e não querem ouvir, embora venham na igreja, mas não querem ouvir a mensagem.
Ser apostólico é assim. Ser um santo, um cristão, amar a Deus e saber que profetas do passado, os discípulos de Cristo, seguiram a Jesus e deixaram para nós como fazer e como viver e ser um cristão verdadeiro. Então nós temos esta boa condução de pensar, de querer fazer, porque eles deixaram para nós um grande legado. Os irmãos imaginem, São Pedro não sabia as qualidades boas que ele tinha. E ele deixou de todo aquele seu trabalho, que tinha seus sócios, enfim, para seguir a Jesus. E assim hoje, irmãos, muitas das vezes, vamos poder deixar dos nossos trabalhos em termos, mas podemos pensar, no momento que estamos na igreja, é um momento muito importante, irmãos. Não podemos ver aqui, mas temos que respeitar os santos que vêm dos céus. E eles vêm para olhar dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, para ver o que está faltando e o que o Senhor vai pedir. Se nós não pedirmos nada ou não termos atenção, os santos não vão poder fazer nada para nós. Precisamos pelo menos nós querermos. Né, irmãos? A pessoa não quer uma coisa, principalmente no sentido espiritual. Como que Deus pode ajudar uma pessoa? Lá adiante dá um problema, uma situação, de qualquer forma pode dar. Qualquer situação, pode ser financeira, pode ser até alguma coisa possa acontecer. Deus não pode ajudar a criatura no momento que não haja este respeito, esta consideração, porque se trata, ou nos tratamos, de sermos santos à imagem e semelhança de Deus. Não é brincadeira ser um santo, irmãos, ou uma santa. Se nós nos santificarmos, temos como garantia a graça em abundância na nossa vida, pelo mérito. Se não nos santificarmos, não podemos dizer que esta igreja, eu tive nesta igreja, saí desta igreja porque esta igreja não me ajudou. A igreja, ela ajuda de forma ensinando para que nós possamos cativar, levar para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana e pôr em prática. É assim, irmãos, que nós vamos ser ricamente abençoados. Eu leio aqui para os irmãos a primeira mensagem de hoje, a qual já fiz uma explanação, e a mensagem para amanhã, eu vou fazer só a leitura, daí amanhã nós iremos explanar, que tem como título: o amor fraternal e a união são importantes para a obra da igreja. Apóstolo São Pedro. São Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, tinha inicialmente o nome de Simeão Bar-Jonas, nascido em Betsaida, na Galileia. Antes de se tornar discípulos de Jesus, Simão e André, seu irmão, eram pescadores e tinham suas próprias frotas de barcos. Segundo o relato de São Lucas, Simão teria conhecido Jesus quando este lhe pediu que utilizasse uma dos seus barcos de forma a poder pregar a uma multidão que o queria ouvir. Simão, que estava a lavar as redes, com Tiago e João, seus sócios, concedeu-lhe o lugar na barca, que foi afastado um pouco das margens. No final da pregação, Jesus disse a Simão que fosse pescar de novo com as redes em águas mais profundas. Simão disse que tentaria em vão pescar. Simão disse-lhe
que tentara em vão pescar durante toda a noite, e nada conseguira. Mas, em atenção ao pedido de Jesus, falou-ia. O resultado foi uma pescaria de tal monta que as redes iam rebentando, sendo necessário a ajuda de barcos dos seus sócios, que também quase afundavam puxando os peixes. Jesus encorajou-o a segui-lo, dizendo que o tornaria pescador de homens. O chamado de Jesus, aquele pescador, veio de forma transformadora na sua vida. Começando pelo nome de Simão, passou a ser chamado Pedro. Jesus solicitou de forma amorosa que aquele homem tivesse sua vida totalmente voltada ao reino de Deus. Jesus o chamou Cefas, que passado para o grego significa Petrus, traduzido como pedra. Junto com seu irmão André, São Pedro fez parte dos 12 apóstolos de Jesus. Participou dos mais importantes milagres do Mestre sobre a terra. Certa vez, perguntou aos seus discípulos: para vós quem eu sou? São Pedro prontamente respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhes disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isto, e sim meu Pai que está nos céus. Isto aconteceu porque naqueles dias o povo judeu que em grande parte havia recebido grandes milagres de Jesus em seu favor, diziam a respeito dele, Jesus: quem será este homem, Jesus de Nazaré, que realiza tantos milagres? Outros diziam: é o profeta Elias que voltou à terra. E outros diziam: é o grande profeta que se levantou entre nós. Então os apóstolos foram contar a Jesus estes fatos. E foi quando Jesus lhe perguntou: e para vós quem eu sou? E prontamente São Pedro lhe disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Assim foi que Jesus, constatando a fé inabalável no coração de São Pedro, o apóstolo, lhe garantiu que sobre esta rocha de fé inabalável nasceria a Igreja Apostólica Primitiva. Conforme São Mateus registrou palavras de Jesus, onde fala: por isso eu lhes digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e o poder da morte não poderá vencê-la. E eu lhes darei as chaves dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos às margens do mar da Galileia, ele se dirigiu a São Pedro e por 3 vezes perguntou: Pedro, você me ama? São Pedro respondeu que sim, nas 3 vezes. Foi uma forma de Jesus curar o remorso no coração de São Pedro, por causa das negações que tinha feito ao seu mestre. Jesus perdoou e em seguida disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Logo após a subida de Jesus em ascensão aos céus, o apóstolo São Pedro realizou um grande milagre na porta do templo em Jerusalém, quando um coxo de nascença, isto é, um paralítico que esmolava na porta do templo chamado Formosa,
ao ver o apóstolo entrar, o chamou pedindo-lhe uma esmola. Entretanto, São Pedro lhe disse, com muita fé e autoridade, não tenho ouro e nem prata, mas do que eu tenho, isto eu te dou. Levanta-te e anda. No mesmo instante, aquele homem foi restaurado na saúde e pôs-se em pé e entrou no templo, andando e saltando, completamente curado, louvando a Deus pelo milagre recebido. Esta notícia espalhou-se rapidamente. Após alguns dias, São Pedro reuniu uma grande multidão e pregou-lhes sobre o poder do Salvador Jesus Cristo, ensinando aquelas criaturas que foi Jesus quem curou o pobre coxo. E num sermão de curto pronunciamento, provou àqueles que ouviam que Jesus era realmente o Cristo por Deus prometido aos seus santos profetas, o qual havia sido crucificado naqueles dias, e é realmente o Salvador da humanidade, pois ressuscitou ao terceiro dia, como havia prometido, e sentou-se à destra de Deus no seu trono, a fim de julgar a humanidade com o Pai, o Criador. E assim, e com aquela pregação, como está registrado, milhares de pessoas se converteram ao cristianismo e foram batizados nas águas em nome de Jesus Cristo, o Salvador. Dali surgiu a grande semente que germinou e frutificou, nascendo assim a Igreja Apostólica, a igreja primitiva dos santos apóstolos, lá nas terras da Palestina. Se cumpriu uma das promessas de Jesus ao apóstolo São Pedro, onde fala assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São Pedro tinha o dom da cura, de tal forma que as pessoas queriam tocar em seu manto ou passar sobre sua sombra para que fossem curadas e libertados, como nos atesta o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento, animando e exortando a igreja nascente. É interessante notarmos que no tempo presente um fato muito importante na obra desta igreja apostólica aconteceu. Numa de nossas reuniões de Santa Comunhão, na matriz antiga de nossa igreja, em uma visão muito linda, o irmão Aldo contemplou o púlpito da igreja e viu que ali estava a Santa Vô Rosa, São Pedro, e ouviu quando o apóstolo disse a Santa Vô Rosa: mas com tantos apostólicos nesta igreja, ainda não possui um templo próprio e continuam neste salão alugado? E a Santa Vô Rosa lhe respondeu: nós ainda não temos um templo próprio porque o Mestre Jesus não deu ordem para construir. Pois quando o Mestre der esta ordem, todos estes apostólicos vão ofertar e erguer o templo em poucos meses. E realmente, na outra semana, o bispo Eurico, no púlpito, durante uma mensagem, deu a notícia à igreja dizendo-lhes: Jesus Nosso Senhor deu ordem a Santa Vô Rosa para ela nos orientar a darmos início à construção no templo, nos terrenos pertencentes à nossa igreja apostólica na rua Baguari, e até hoje é o atual. Concluímos também que São Pedro colaborou para que Jesus, em nome de Deus Pai, autorizasse a construção do nosso templo, confirmando mais uma vez a palavra de Jesus, onde ele fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nosso santo irmão Aldo sempre nos ensinou a amarmos, venerarmos este servo de Deus e de Jesus,
em certa ocasião, revelou que São Pedro e Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, como rainha dos céus, mesmo antes dela ser arrebatada aos céus, em espírito para ser coroada como Espírito Consolador. São Pedro sempre estava ao lado da direção da Igreja Apostólica, dando suas bênçãos e amparo, portanto, participando efetivamente da Igreja que Jesus firmou sobre esta rocha preciosa, São Pedro. Dia 29 de junho, segundo a história, foi o dia em que São Pedro foi aos céus vitorioso por ter cumprido sua nobre missão e recebeu seu galardão. Portanto, rendemos homenagem ao apóstolo São Pedro, muito embora coincida com as festas juninas, mas nós apostólicos não participamos destas festas, pois sua origem é pagã. Contraria a doutrina cristã. Foram criadas lá no passado para homenagear deuses idealizados pelos homens. Deus da natureza e Deus da fertilidade, como danças e rituais folclóricos. Porém, é uma homenagem que prestamos pelo grande ministério do amado apóstolo São Pedro, pela obra que realizou para a honra e glória de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor. Aqui eu farei, irmãos, a leitura desta segunda parte da mensagem, mas só farei a leitura. O amor fraternal e a união são importantes para a obra da Igreja. Estimados irmãos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, ao lado de Jesus e Maria Santíssima, no governo desta Igreja Apostólica, muito lutaram para manter nossa unidade, tanto na sede como em todas as congregações. Afirmamos que o amor fraternal é fundamental e de grande significado para mantermos a união entre todo o nosso povo. Amor fraterno é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse de uma pessoa para com a outra, que gera sentimentos positivos e construtivos, podendo até, em certos momentos, levar o indivíduo que pratica a fazer grandes esforços em prol do seu semelhante. O amor fraterno valoriza a confiança mútua e incentiva um perfeito entrosamento entre pessoas. Assim, é porque estes são relacionamentos tranquilos e efetuosos, duradouros e estáveis, profundos, de grande compromisso em relação ao próximo. É um sentimento de dedicação fraterna sem qualquer outro interesse, que não seja o de fazer o bem ao semelhante sem jamais desejar algo em troca. Por todos estes motivos, é que a união e o amor fraternal entre todos os irmãos são de grande significado e de muito valor para a obra desta Igreja Apostólica, tanto para o crescimento como para a salvação de muitas almas para o reino dos céus. Reflitam, prezados irmãos e irmãs, neste ensinamento que o Santo Irmão Aldo nos deixou. A união e o amor fraternal incentivam a paz entre irmãos da mesma fé e entre famílias. Paz que proporciona a tranquilidade, o regozijo e a alegria entre todos os que se amam e que lutam pela unidade da fé, pela unidade no trabalho, na igreja, em favor do bom relacionamento entre todos. Havendo a união e o amor fraternal, tudo se torna mais fácil e as dificuldades são vencidas. E, consequentemente, haverá bom relacionamento, haverá sempre o diálogo, a confiança e a boa vontade para fazer o melhor pelo bem da sua família,
da igreja e do seu irmão de fé. Se todos forem verdadeiramente unidos, bem dispostos a praticar o amor fraternal, a Santa Vó Rosa terá mais facilidade a dominar os corações. Com Jesus Nosso Senhor, com a Virgem Maria Santíssima, com o Santo Irmão Aldo e os perfeitos dons espirituais do Espírito Santo, digo melhor, do Espírito Santo Consolador, os ajudará a vencer as lutas de cada dia, a fim de que possam ter o Espírito santificado, consagrado e assim ligado aos céus. Poderemos ser uma igreja forte e vencedora. Portanto, pedimos a todos os irmãos que nos ajudem a alcançar em toda a igreja, na sede e nas congregações, esta perfeita união fraternal, inclusive porque, com o bom exemplo de cada apostólico, ganharemos muitas almas para Jesus e para o reino dos céus. Confiamos no amor, na dedicação e na compreensão de todos os apostólicos. Reflitam sobre estes ensinamentos e pedimos em nome de Jesus, do nosso Senhor, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, sejam unidos e se amem fraternamente. Certo, irmãos? Aqui está finalizada a leitura. Nós temos uma apresentação a cargo do coral e tem como título Sempre, Sempre Amar.
Bem, irmãos, chegamos ao final de nossa santa reunião. Eu tenho um recado, antes de propriamente finalizar com a oração. Convidamos a todos a participarem de nossa festa de aniversário da Congregação de Sorocaba, no próximo sábado, dia 6 do 7, mês de julho, com início às 19 horas. E no final da reunião, terá um bolo para ser servido, certo, irmãos? Agradeço a todos os irmãos que aqui comigo estiveram, todos nós, é que pudemos realizar esta santa reunião. Agradeço os oralistas, solistas, músicos, quem cuidou também da parte da filmagem. Quero agradecer a todos pelo seu carinho, pela sua atenção, aos obreiros que me ajudaram na realização desta santa reunião, colegas de ministério que aqui se encontram, meus agradecimentos, e que todos possam amanhã, todos nós juntos, realizarmos mais esta reunião com a participação de todos, é lógico. Muito obrigado a todos, irmãos. Convido para que fiquem em pé, para nós orarmos e finalizar nossa reunião. Vamos levantar nossas mãos aos céus, fechar os nossos olhos. Vamos orar. Querido onipotente Deus, nosso eterno Pai, e agradecemos por termos esta grande oportunidade de podermos nos reunir na Tua casa, a qual o Senhor nos deu o direito de ser a nossa também, e também de falarmos do apóstolo São Pedro, o qual, graças ao desempenho do seu trabalho, da sua dedicação, do seu esforço, do seu amor, do seu carinho, hoje subsiste a Igreja Apostólica, dando continuidade à Igreja primitiva do passado. Queremos te agradecer por este trabalho maravilhoso, o qual contamos com numerosos santos que não podemos imensurar ou nomear a quantia de santos e anjos que vieram dos céus para nos ajudar nesta reunião, a trazer para nós a graça, a bênção, a proteção, o amparo, fortalecer a nossa fé, dar-nos entendimento, sabedoria. Esta foi a missão dos santos que aqui estiveram e ainda estão. Logo mais, quando nós encerrarmos, voltarão para junto a Deus nos céus e levarão o pedido que cada um está fazendo neste momento. Tenho certeza que muitos estão agradecendo a Deus por tudo que tem na sua vida. Muitos estão pedindo algo, às vezes, com bastante fé e amor, pedindo também a São Pedro, para que juntamente com o profeta irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, Jesus, possa conceder a graça, a bênção a esta pessoa que está pedindo, com bastante fé, muitas vezes com lágrima nos seus olhos, mas que possamos esperar o tempo de Deus, porque muitas vezes nós queremos o momento nosso, mas temos que ser longânimos, sermos perseverantes na fé, esperarmos que mais hoje, mais amanhã, Jesus nos dará a bênção e a graça. Estes nomes que estão aqui escritos, colocados nesta caixa de pedido de oração, muitas pessoas aqui colocaram o nome pedindo a bênção em favor de um familiar, em favor de uma pessoa, ou até mesmo da sua própria pessoa, pedindo aqui um pedido especial ao Senhor, irmão Aldo. Embora eles estiveram aqui na reunião e pediram também, mas estes nomes aqui está sendo um pedido um pouco mais assim, diretamente ao Senhor, querido profeta irmão Aldo, a Jesus, um atendimento emergencial. Dá força para esses nomes que aqui estão, que muitos deles possam estar acamados num leito, no hospital, até mesmo na sua casa. Fortaleça-os dando a graça, a bênção, a força de Deus, para que eles possam ser felizes e ricamente abençoados. A todos os nossos irmãos aqui presentes, os nossos amigos, irmãos internautas, que todos recebam agora,
neste momento, as bênçãos de Deus nosso Pai, do seu Espírito Santo, as bênçãos de Jesus, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, também as bênçãos e graças da Santa Vô Rosa e do nosso querido Santo Profeta e Irmão Aldo, não só hoje, mas para sempre. Amém. Nossa reunião está encerrada e até amanhã, se Deus quiser.